Do quê? da pauta. As pautas, né? A gente vai falando, distraindo. Não, esquece. Esquece. Tá tudo certo. Tá, não, é que isso é uma coisa, é que a gente tá falando tanto de música, só que ela tem um conhecimento gigantesco. Daí eu queria ver se tu poderia explicar de uma maneira didática o que seria a bruxa periférica. Uma bruxa periférica seria um bruxismo periférico? Como é que seria explicar pra uma pessoa que não sabe nada, assim? Exato. Uma bruxa periférica. É engraçado isso, né? Porque quando tu vai e começa a pesquisar sobre o conhecimento ancestral, Sim. de como que faziam magia, que ervas que usavam, tu percebe que as ferramentas eram muito escassas. Não tinha o tanto de erva, não tinha o tanto de opções que tem agora. Sim. Aham. Então, eu acredito que bruxa periférica, eu digo, né, que eu sou bruxa periférica, porque eu moro praticamente na periferia, aqui do centro. Interessante. E outra que, no começo, quando eu comecei a atender as pessoas, eu atendia com os elementos que eu tinha no meu pátio. No meu Tá falando quintal. sério? Com certeza, com certeza. Era uma árvore de pitanga que tinha ali na frente, uma árvore de amora, um matinho que tem ali. Aí tu tem o Google, tu tem o celular e tu pesquisa para que serve tal erva. No começo, quando eu comecei a atender as pessoas, eu comecei assim. Hoje em dia eu tenho os meus segredinhos que eu Sim. desenvolvi com os meus estudos, os meus olhos que eu desenvolvo também. Óleo? Segredinhos, óleos essenciais para colocar dentro de banho de ervas, É. Quando ela falou olhos, ele tem absoluta certeza que imaginou olho. E não óleo. óleos, Claro que não não. olhos de enxergar. Claro que não. Você conhece há 10 anos, 15 anos. Tá, não, tá certo. É Tá que eu bom. entendi errado, por isso que eu perguntei. de Eu, novo. eu sabia, ela falou olhos, ele tá imaginando olho. Ele vai Olho. imaginar óleos, com Eu já certeza. sei já. Ricardo, Ah. Ground Control, Não, é que sabe o que eu acho interessante? Porque a gente tava falando no outro podcast sobre alquimia. Aí eu lembrei, eu pensei que de repente quando tu começou a falar de extrato de plantas, eu pensei que podia ter algum tipo de parentesco também. Mas provavelmente duvido que não. tenha. Tô Mas perguntando a só. alquimia, totalmente. É isso, é a transformação do propósito do que tu tá usando. Quando eu pego uma folha de boldo, eu acho isso engraçado, né? Porque algumas pessoas falam, nossa, mas eu tentei fazer esse banho na minha casa e não consegui, e aí eu peguei o teu banho e consegui. Porque o meu propósito, quando eu tô fazendo a parada ali, que eu tô fervendo a erva, eu tô conversando com a panela, eu tô conversando com a água que tá fervendo, eu tô conversando com o elemento que tá sendo fervido. Eu tô colocando uma intenção naquilo. E também, assim, uma das coisas que a gente tem que desmistificar, galera, é que, assim, não é um textinho, não é uma oração. Ai, Pai Nosso, não sei o quê. Não, é um comando. Ó, esse banho aqui eu tô fazendo porque a fulana de tal tá precisando de trabalho. Então eu preciso de um resultado Tem um imediato. propósito. Tu tem um comando que tu fala com o universo. Porque é muito isso, né? A gente não sabe como falar, como dizer, como é que eu vou me comunicar e tal. É falar como se estivesse falando com uma pessoa normal. Sim. Só que tem que ficar alerta aos sinais, porque o universo ele responde. Quando tu fala os sinais, que sinais que tu já viu, assim, de... Por exemplo, vou contar essa história rapidinho. Opa, a história é bom, da corte. Adoro. Então, antes de eu conhecer a Ju, eu tava trabalhando num lugar